Zeca, boa noite a você, ao grupo Derrubando Muros. Obrigado, Pedro Doria, pelas gentis palavras. Eu agradeço a quem nos acompanha nesse momento. A essa hora da noite, acompanhar um debate teórico, que tem repercussões práticas importantes na vida de todos nós, qual é o modelo de Estado. E eu pretendo fazer uma fala que talvez surpreenda um pouco, porque eu não vou me deter no debate entre, por exemplo, Estado liberal, Estado desenvolvimentista, Estado socialista. Eu vou falar de pressupostos do Estado moderno, porque eu acho que é um debate que não está na ordem do dia e, infelizmente, o Brasil não deu o salto necessário para poder chamar o Estado brasileiro de um Estado moderno na acepção sociológica do termo, histórico-sociológica do termo. Eu quero explicar o que é essa acepção sociológica do termo. Conforme o Zeca falou, hoje eu estou imerso num projeto intelectual, estou terminando um livro, depois de uma visita do Chomsky aqui em casa. O Chomsky teve por 2 ou 3 horas aqui em casa e mudou um trabalho que eu estava fazendo. Parei o que eu estava fazendo e comecei a fazer o que eu estou fazendo agora, graças a Deus, quase terminando. Mas eu estava envolvido num projeto de retomada de um debate sobre desenvolvimento, sobre Estado e desenvolvimento. Projeto que eu interrompi 2 anos atrás para realizar esse outro. Mas eu tenho viva na memória a literatura que eu estava abordando à época para enfrentar esse desafio. A minha dissertação de mestrado, em parte, já é sobre desenvolvimento, falava do colapso do sistema soviético, tentando explorar as razões pelas quais aquele sistema ruiu e se ele deixou algum legado para as sociedades que o adotaram. Essa pergunta pode parecer anacrônica ao tempo que ela foi feita, mas se você levar em consideração o desenvolvimento recente da China, você há de convir que a resposta a essa pergunta continua válida. Porque o que é a China? O que foi a China até 1978 e a partir de 1978, quando o Deng Xiaoping assume a liderança do processo. O que aconteceu com a China? Qual é o Estado? O que é o Estado chinês do ponto de vista do desenvolvimento, da democracia, da modernidade? É um exemplo a ser observado? Em que termos? E, se não, quais outros exemplos poderiam ser observados por um país de renda média como o Brasil, que está perdendo protagonismo no cenário internacional? Eu, então, à luz dessas perguntas, que muitas das quais ainda não há uma resposta satisfatória, tem gente que mira no exemplo das ex-colônias britânicas, Canadá, Estados Unidos, Austrália, outros miram o exemplo do Sudeste Asiático, sobretudo a partir da experiência japonesa, com repercussão em todo o continente, a partir da Coreia, hoje China, Vietnã, modelo da social-democracia europeia, enfim, há vários modelos a serem observados. Mas eu fui estudar um pouco os primórdios da constituição, da formação do Estado moderno. Quer dizer, o que aconteceu? Por que, no fim do feudalismo, você teve a constituição dos Estados nacionais? Lembrando que o primeiro Estado da modernidade, que não era moderno, mas já estava inscrito na modernidade, foi o Estado português, que é, em grande medida, uma anomalia. O Estado português era praticamente fruto da retomada da Península Ibérica, que expulsou, em grande medida, os muçulmanos da Península Ibérica, e a formação do Estado português tem muito a ver, portanto, com as guerras religiosas, sobretudo as guerras religiosas que visavam a Terra Santa, que havia sido invadida naquele tempo, e Portugal, a região de Portugal era o corredor de passagem das tropas que iam em direção a Jerusalém para a retomada de Jerusalém. Então, de alguma maneira, o Estado português
é uma retomada de passagem, porque o objetivo era chegar em Jerusalém e tinha que se passar por Gibraltar. E para passar por Gibraltar, você tinha que retomar a Península Ibérica. Então, o Estado português é uma coisa muito diferente, e eu vou falar um pouco sobre isso logo mais, mas o Estado moderno no continente, né, além Pirineus, vamos dizer assim, ele é fruto da dissolução das relações de servidão e, de certa maneira, ele é fruto de uma coalizão de classes sociais antagônicas entre si, que vão buscar refúgio na soberania do monarca, né? Que como a gente sabe, não é a soberania que a gente entende hoje, né? É uma soberania com origem em Deus, é uma soberania de tipo dinástico, né? E o rei se fortalece nesse processo em virtude do fato de que os nobres se sentiam muito enfraquecidos. E só num segundo momento, a burguesia das cidades é incorporada ao Estado dinástico, formando essa coalizão de forças que fundou o Estado Nacional. Esse Estado Nacional fundado durante o período absolutista é um Estado moderno? A resposta da literatura é de que não. E isso é importante dizer, porque o período absolutista ele se confunde na economia com o período do mercantilismo. E se nós formos estudar o mercantilismo, nós vamos verificar que existe uma polêmica na bibliografia, sobretudo em torno de dois autores clássicos, né? O Elie Heckscher e o Jacob Weiner. E o que esses autores fazem crer? Eles têm uma interrogação sobre qual é o objetivo do Estado moderno, poder ou dinheiro, né? Do Estado moderno, não, do Estado mercantilista. Poder ou dinheiro. E o Heckscher, num catatal de 800 páginas, que é um clássico da literatura econômica, talvez o melhor livro de história econômica que eu tenha lido, ele responde o seguinte: o Estado mercantilista é um Estado que almeja poder. Não é um Estado econômico, na verdade. É um Estado que visa poder. E o Weiner vai responder a isso dizendo que não há antagonismo entre buscar poder e buscar riqueza. Poder e riqueza são faces da mesma moeda para o Weiner. O que os historiadores mais sofisticados concluem desse debate é que, na verdade, há uma confusão no debate econômico, porque durante o período mercantilista, política e economia não estão separados. Nós estamos falando de uma mesma coisa. Política e economia estão imbricados. E, portanto, não há que se falar em escolha se o Estado está buscando poder ou está buscando riqueza, uma vez que o projeto mercantilista é um só. E ele é um projeto de poder que busca riqueza, porque não há uma diferenciação entre esferas. Se quisermos, em termos modernos, não há uma diferenciação entre esfera pública e esfera privada durante o mercantilismo. Quem inaugura essa separação são as revoluções burguesas. Aí sim você vai ter uma separação entre a esfera pública e a esfera privada, que constitui a característica mais marcante do Estado moderno. Essa separação diz respeito à economia e vai dizer respeito também à religião. O Estado laico também nasce dessa mesma característica. A partir do momento que você separa a esfera privada da pública, tudo vai para a esfera privada que não é de interesse público. Então, propriedade, religião, isso tudo é relegado à esfera privada. E a esfera pública é uma esfera que dialoga diretamente com o cidadão. E o cidadão é o rico e o pobre, é o ateu, o católico, é o protestante, é o cidadão como a gente o entende hoje. Por que eu estou fazendo esse breve preâmbulo? Porque Portugal é outra coisa. Portugal e Espanha, mas sobretudo Portugal. Se vocês lerem o último capítulo da História Econômica Geral do Weber, o último capítulo tem O último capítulo versa sobre várias coisas, mas ele tem um subitem ali que é sobre o mercantilismo.
E nas pouquíssimas vezes que o Weber trata de Portugal e Espanha, ele, né, você pegar Economia e Sociedade, ensaios de Sociologia da Religião, é muito raro o Weber citar esses dois estados nacionais. Mas lá ele cita. E ele diz o seguinte, olha, o mercantilismo, olha só, o mercantilismo de países como França, Alemanha, no caso Prússia, né, e Inglaterra, é diferente do mercantilismo dos países ibéricos. E aí ele vai fazer a seguinte diferenciação. O mercantilismo ibérico é um mercantilismo, nas palavras dele, monopólico estamental. E os mercantilismos além Pirineus é um mercantilismo de tipo nacional. É muito curiosa essa distinção, mas ela ajuda muito a entender a tese que eu quero apresentar agora, para não ficar muito acadêmica a minha fala. Na verdade, os pressupostos de separação da esfera pública e da esfera privada nunca estiveram muito maduras em Portugal durante todo o tempo da colonização do Brasil. Nunca estiveram maduras. Mesmo depois da independência, se você pegar a história do Império, é a história desta indiferenciação entre a esfera pública e a esfera privada. Essa é a razão pela qual um pensador como Raimundo Fauro escreveu um livro enorme, conhecido de todo mundo, chamado Os Donos do Poder, falando que o Brasil estava organizado em termos patrimonialistas. Né? Todo mundo conhece o livro, é um clássico da literatura, é um clássico do pensamento social brasileiro, e ele repercute, o Fauro repercute em outros pensadores igualmente importantes. Né? Maria Silvia Carvalho Franco vai tratar do assunto, Sérgio Buarque de Holanda vai tratar do assunto, e o próprio Fernando Henrique Cardoso, em alguns textos mais maduros, vai tratar do assunto. Mas esse assunto, na minha opinião, nunca foi muito compreendido do ponto de vista histórico. Porque, na verdade, a impressão que dá, lendo o Fauro, é que você vive uma grande era patrimonialista desde a dinastia de Avis, né? Que foi a primeira Revolução Portuguesa, pós-constituição do Estado português, até hoje. Essa é a impressão que dá. Quando, na verdade, aconteceu uma ruptura no patrimonialismo brasileiro, que não deixou de ser patrimonialista. Vejam bem. Então, o que eu estou dizendo aqui, o Estado brasileiro é patrimonialista, ele não deixou de ser patrimonialista, mas o Fauro não está correto. E eu vou explicar por que ele não está correto. Ele não está correto porque o bastão da gestão deste Estado patrimonialista mudou de mãos na proclamação da República. Ele passou de um Estado monárquico patrimonialista para um Estado oligárquico patrimonialista. Curiosamente, o próprio Machado de Assis chegou a fazer menção numa crônica de jornal. Ele disse o seguinte: vamos sair de uma monarquia constitucional e vamos entrar no período de uma oligarquia absoluta, segundo palavras dele. E eu acho que nós vivemos o tempo da oligarquia absoluta até hoje. Esse Estado ele não se libertou das garras, se eu posso chamar assim, sem querer, mas de uma burguesia que não larga o osso, que não sabe. Eu não estou generalizando, porque eu sei que meu pai foi empresário, eu fui pequeno empresário, eu não estou generalizando como classe, mas existe segmentos rentistas no Brasil muito fortes que vivem da sua relação particularista com o Estado brasileiro. E que nem em períodos de ditadura, nem em períodos de democracia, nós conseguimos nos libertar. Se você pega o orçamento público até hoje, você vai ver que o orçamento público tem uma quantidade enorme de penduricalhos, sobretudo do ponto de vista de subsídios, de isenções, etc, etc. É um grande monstrengo que você não sabe da transparência, da onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro. Ou seja, o orçamento público no Brasil não é público. É isso que eu quero dizer.
O orçamento público no Brasil não é público. Ele precisa ser publicizado, tanto do ponto de vista da receita, porque nós estamos cobrando impostos de quem não pode pagar, quanto do ponto de vista da despesa, porque há muito recurso público indo para setores que são privilegiados no campo do próprio Estado, corporações, e eu não estou falando de professor aqui, né, evidentemente, e setores particulares que têm uma relação com o Estado que não é nem de lobby. Eu costumo usar a metáfora de que lobby pressupõe balcão e não mesa redonda. E o que nós temos no Brasil é mesa redonda. Lobby é balcão, é cada um de um lado. Pressão. Mesa redonda, você não consegue nem diferenciar quem está defendendo o quê. Quem está defendendo a sociedade e quem está defendendo o interesse particular. Essa é a situação que a gente vive no Brasil. Não sei se eu estou com tempo ainda. O que eu quero dizer com isso, para encerrar minha fala inicial? Eu quero dizer que, enquanto a gente discute se o Estado deve ser liberal ou desenvolvimentista, ou social-democrata, ou socialista, existe uma pergunta prévia. Se é possível qualquer dessas formações acontecer sem um pressuposto básico, que é a diferenciação moderna entre esfera pública e esfera privada. E vejam vocês que eu vou avançar num tema que vai ser objeto de pergunta. Provavelmente vão dizer, um Estado maior é um Estado mais sujeito ao patrimonialismo. Um Estado menor é um Estado menos capturável do que um Estado patrimonialista. E eu vou responder, isso não é verdade. Você pode assumir o Estado, privatizar tudo e o Estado continuar sob a égide do patrimonialismo. Basta que as concessões sejam feitas como são feitas no Brasil. Basta que a captura se dê como acontece no Brasil. Né? Veja o que está acontecendo em várias áreas do setor público, contratos de concessão sendo antecipados, prorrogados, não há transparência, e eu não estou aqui para ficar defendendo, não vim aqui defender PT, PSDB, Bolsonaro, não é esse o meu objetivo aqui. Né? Eu fui convidado para fazer uma discussão técnica sobre o que eu entendo que devam ser as reformas do Estado. E eu acho que nós temos que ter uma agenda séria no Brasil, que antecede, de certa maneira, né? É óbvio que o governo que assumir em 2023 vai ter um viés e tem que se apresentar nas eleições de forma transparente. Será um governo, o governo vitorioso, né? A chapa vitoriosa, vai gerir o país com que, cara, vai ser um governo trabalhista, social-democrata, liberal, nacional desenvolvimentista? O que vai ser? É um direito. Se a gente está defendendo democracia, nós temos que respeitar todas essas posições como legítimas. Porque o soberano é o eleitor, é ele que vai escolher o que ele quer para o país. Não vai sair da cabeça de um iluminado o que é bom para o país. Para isso que tem democracia. Eu fico um pouco arrepiado de ver uma pessoa que se diz democrata e quer impor uma agenda. Quem é democrata não quer impor uma agenda, quer ganhar corações e mentes para a sua agenda, mas não quer impor. Eu vejo, então, muitas pessoas querem impor a sua agenda. Isso, para mim, não é democracia. Defender arduamente as suas posições, respeitando a posição adversária, não vejo problema nenhum. Isso é cultivar valores democráticos. Mas eu acho que, para além desse debate sobre qual a feição que vai ter o Estado brasileiro, eu acho que tem uma discussão prévia sobre enfrentar os grupos de interesse que agem sobre o Estado brasileiro, tanto do ponto de vista do nosso sistema tributário, que inclui aí as renúncias e tudo mais, quanto do ponto de vista da despesa pública. Eu acho que nós tivemos poucos momentos da história, né? Eu diria poucos mesmo, na República Velha, nenhum. Entre 45 e 64, tivemos alguns momentos bons. Eu acho que, nesse século, alguns momentos bons, em que o Estado, de certa maneira, estava
em alguma medida, preservado, né? E isso não significa dizer que nós passamos incólume por nenhum período. A gente sabe que um Estado vulnerável e poroso, ele está sujeito a todo tipo de ataque, né? Mas eu diria que o Estado brasileiro nunca ganhou a autonomia em relação a particularismos necessária para pensar tanto um Estado mais à direita, mais enxuto e liberal, se quiserem, ou mais de feição progressista, desenvolvimentista ou social, como queiram chamar, para cumprir determinadas tarefas legítimas do ponto de vista democrático defender. A saída é política. Não haverá saída que não seja política, a não ser, né, que a democracia seja colocada abaixo. Né? Você se remeteu ao Pacto de 88, que é o que vem sendo destruído, né? Inclusive no que diz respeito a direitos civis e direitos políticos. Nós não estamos numa situação estável e as pessoas não estão se sentindo seguras no Brasil. Né? Não estão se sentindo seguras dentro de uma universidade. Não é? Na rua nunca se sentiram, mas dentro de uma universidade hoje você não se sente seguro. Você se sente vigiado, você se sente... Tem um marcartismo no ar, né? Que é próprio de situações limite a que o Brasil chegou. Então é muito difícil falar em qualquer coisa no Brasil. Aí me desculpem citar, mas com esse governo é muito difícil imaginar qualquer coisa com um presidente desse, né? Então nós temos que sair dessa situação. Temos que sair dessa situação. E em 2022 nós vamos ter a oportunidade que a gente teve em 2018 e não aproveitou, na minha opinião. Né? Nós podíamos ter derrotado o Bolsonaro, porque eu acho que todos, né, com exceção de pessoas que efetivamente acordam 4 da manhã e dormem 11 da noite, que são muitos brasileiros, parte dos quais votou no Bolsonaro, confiando nas informações que recebia semanas antes da eleição. Mas ninguém, nenhum de nós pode dizer que não sabia quem o Bolsonaro era. Né? Então, a primeira coisa é, sem querer remoer tudo de novo, né, apontando o dedo, né, é dizer o seguinte: ó, vamos resolver uma primeira tarefa, vamos recolocar o Brasil nos trilhos da democracia e vamos recomeçar a pactuar. Cada um tem uma força na sociedade. Né? A centro-esquerda tem uma força, a esquerda tem uma força, a direita tem uma força, mas vamos tirar a extrema-direita né, que é quem tem força hoje no Brasil, porque manda no país, vamos tirar vamos derrotar a extrema-direita. Esse é um pacto, que não deveria começar por ele. Vamos derrotar a extrema-direita. Ela é um mal para o país. Vamos parar de fazer falsas comparações. Isso vai ajudar muito o Brasil. O Brasil não ganha me comparando ao Bolsonaro. O Brasil perde com isso. Né? O Ministério Público não ganha entrando com ações contra mim, ao bel prazer. Uma hora termina, mas ninguém ganha com isso. Então, vamos usar as instituições e a força social para oferecer para aqueles que não têm o tempo livre que nós temos, vamos oferecer a eles a melhor informação possível, a mais fidedigna possível, para que eles defendam os seus próprios interesses, né, no processo eleitoral. Acho que é um bom começo de conversa. Depois é o seguinte, os constrangimentos hoje são tantos que nós temos alguns anos de governo de reconstrução desse pacto de 88. Ou seja, nós simplesmente vamos concordar em 70% ou 80% da agenda de curto prazo, sobretudo sobre políticas setoriais. Se pensar cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, nós temos técnicos no Brasil e temos gestores públicos que são capazes de pactuar projetos importantes para o Brasil. Eu quero lembrar que tudo que você se referiu sobre transparência, na minha gestão no Ministério da Educação, que foi das mais longas da história, né, eu não tive um voto contrário da oposição em nenhum projeto do Ministério da Educação. E os projetos não tinham rótulo ideológico. O mesmo ministro que aprovou a maior parceria público-privada da história da educação superior, que é o ProUni,
foi o que mais expandiu as universidades federais pelo interior do país. O ministro que aprovou o Fundeb é o que criou o IDEB, que é um indicador, são os indicadores que nós temos de qualidade, escola por escola, para perseguir metas, como você recomenda, e eu concordo. Criou o Piso Nacional do Magistério. Não é verdade que a gente não possa ter uma agenda de ganha-ganha em 70%, 80% das coisas que precisam ser feitas. Não é verdade isso. Nós vamos divergir? Vamos divergir. Não tenha dúvida. O liberal não vai concordar com o desenvolvimentista, né? O desenvolvimentista vai querer apresentar para a sociedade uma política, uma proposta de política industrial. Se ele olhar para o passado, ele vai apresentar propostas ruins. Se ele olhar para algumas experiências internacionais que dão certo, talvez a gente tenha condição de acertar. Talvez não. Mas talvez a gente tenha, antes disso, antes de discutir privatizar ou promover investimento público no país, uma coisa ou outra, mas investimento vai ter que ter, vamos discutir regras de governança para que isso seja bem feito. Qualquer que seja o partido vencedor em 2022. Qualquer que seja o partido que vencer as eleições, ele vai precisar de regras de governança tão boas quanto se o outro tivesse ganhado. Porque não é verdade, eu repito, não é verdade que um Estado liberal não está sujeito às mesmas práticas patrimonialistas que um Estado desenvolvimentista, porque o pressuposto é o mesmo do Estado moderno. Né? A Coreia não viveu, o Japão e a Coreia e a China não viveram esse boom de desenvolvimento, né, sem levar em consideração regras de governança. E você pode dizer, não é o modelo que o Brasil quer. O modelo que o Brasil deve buscar é o da Austrália. Defenda isso na eleição. Mas você vai precisar, para implementar o modelo australiano, regras de governança tão boas quanto os que defendem um outro tipo de atuação do Estado na economia. Esse é o meu ponto de vista. Então, o pacto necessário é o seguinte: vamos botar freio a qualquer ímpeto autoritário no Brasil, retomar o debate democrático, que é o que vai produzir as melhores sínteses da divergência democrática que tem que acontecer. Porque a partir do momento que a gente tem vários pontos de vista numa sociedade plural, o resultado, o vetor disso, vai ser uma síntese, não vai ser a vontade imperial de quem quer que seja. Embora não seja o local aqui para discutir programa de governo, e eu não estou falando nem em nome do PT, nem em nome do presidente Lula, nosso provável candidato à presidência, mas eu vou remeter para o que eu defendi em 2018. Né? Eu defendi o que em 2018 para a retomada do desenvolvimento e para começar um jogo democrático, uma conversa com o país em outro patamar de civilidade. Eu dizia o seguinte: olha, nós não vamos ter capitalismo no Brasil, nem socialismo, nem nada, se a gente não tiver um sistema financeiro adequado. Nós não temos um sistema de intermediação financeira que mereça esse nome. Nós temos bons serviços bancários, todo mundo sabe disso. Quem já morou fora sabe que os bancos no Brasil oferecem serviços bancários de ponta, mas intermediação financeira, que é você fazer com que a poupança de uma família que não quer investir vá para a mão de uma família que quer investir, fazer esse papel da intermediação financeira para promover desenvolvimento, é uma agenda que nós ainda não enfrentamos, e eu acho que vai ser impossível alavancar o desenvolvimento do Brasil sem enfrentar. Eu, quando eu era estudante de economia, lá na FEA, antes de ir para a filosofia, eu achava que o spread era relacionado à Selic. Eu achava que, como a Selic, o juro real no Brasil era tão alto, que eu dizia, se eu estivesse no lugar do banco, eu também cobraria um spread alto, porque qual a chance de você receber? Eu entendia, digo eu, para assumir um equívoco que era de muitos de nós, que imaginávamos que o juro real explicava o spread. O juro real pago pelo governo explicava o spread. Nós vimos que não.
Quer dizer, o juro real caiu barbaramente no Brasil, chegou a ficar negativo e os spreads continuaram elevadíssimos. Nós estamos entre os 10 piores, nas 10 piores colocações do mundo em intermediação financeira. Isso é um crime contra qualquer sistema econômico. Não é? Qualquer sonho que você tenha de desenvolvimento, ele vai virar um pesadelo com esse sistema de intermediação financeira. 2, nós temos que sentar à mesa para resolver a questão dos tributos no Brasil. Quer dizer, o sistema tributário no Brasil é muito ruim. O Fernando Henrique tentou, o Lula tentou, houve várias tentativas. O Guedes está tentando, essa que passou na Câmara péssima, tomara que o Senado não aprove, essa geringonça aí que aprovaram na Câmara. Mas o fato é o seguinte, o nosso sistema é absolutamente regressivo e penalizador dos mais pobres. Então, nós temos que tomar providências em relação a ele. Em relação à regra fiscal, que eu acho importante, eu acho o seguinte, as 5 que estão na mesa são ruins. Por que a gente não troca as 5 que estão na mesa por uma regra boa? Será que a gente não tem aqui massa crítica de economistas para pensar uma regra boa fiscal? Sabe qual que é o meu ponto de vista? O mercado, o chamado mercado, né? Se você chamar o mercado dos detentores da dívida pública, né? Que querem receber seus débitos, né? Seus créditos junto ao Estado, eles querem uma regra convincente, né? Que mostre uma trajetória consistente, né? De longo prazo, não precisa ser de curto prazo. Por isso que no curto prazo tem margem para políticas contracíclicas ou políticas desenvolvimentistas bem pensadas, na minha opinião. Mas no longo prazo você tem que ter uma regra consistente que você cumpra. Se você fizer isso, às vezes nós tivemos a ilusão de que se a gente tivesse uma regra mais dura do mundo inscrita na Constituição, a gente ia dar conta do problema. Está aí, pandemia e precatório. Ninguém sabe como resolver. Está todo mundo pedindo ajuda para resolver. No caso da pandemia, a PEC do gasto emergencial, a PEC como chama? PEC da guerra, não sei como, esqueci o nome agora, que deram o apelido que deram. E agora a questão dos precatórios. Vai ter um calote de precatórios no Brasil. Isso nunca aconteceu. A União não tem dinheiro para pagar dívida de precatório, que é decisão transitada em julgado contra o poder público. Então, eu começaria por aí. Eu acho que isso daria um choque de credibilidade e óbvio que retomar as relações internacionais do Brasil. O Brasil está completamente isolado na América do Sul, na América do Norte, na Europa e na Ásia. Eu nunca vi o Brasil tão isolado. Nós só temos um amigo no mundo, que é o Steve Bannon, que é amigo da família Bolsonaro, não dos brasileiros. É o único cara que eu vejo preocupado com o Brasil, mas, na verdade, preocupado com a família Bolsonaro. É muito temerário continuar nessa situação, né? Em relação à pergunta sobre governança, né? Eu acho, sinceramente, nós temos competência técnica para fazer um bom trabalho, continuar fazendo um bom trabalho de gestão pública que ataque esses problemas frontalmente. Eu não quero aqui... nós desbaratamos, só para registro, 5 máfias na cidade de São Paulo. 5 máfias que mexiam com bilhões de reais. Isso não foi feito com um grande aparato na Controladoria Geral do município. Isso foi feito com uma inteligência que já estava instalada no governo federal e que, quando eu fui eleito, eu trouxe para São Paulo, pelas mãos do querido ministro Jorge Age, que faz falta no momento desse, né? Uma pessoa daquele calibre na Controladoria Geral da União. Uma pessoa com total autonomia para agir. Eu repito, nós temos capacidade instalada no Brasil para fazer um grande trabalho, né, de saneamento das finanças municipais e estaduais, abrindo espaço no orçamento para redirecionar os recursos para aquilo que é mais emergencial. E, por fim, sobre o que a Priscila pergunta, nós fundamos juntos, né, eu e a Priscila, o movimento Todos pela Educação. Na época, a Priscila vai lembrar, eu fui muito criticado. Você está se unindo a empresários para defender a educação? Eu falei, querida, eu vou me unir
a qualquer cidadão brasileiro que queira defender a educação. E se os empresários de hoje estão dispostos a defender uma pauta que nunca teve na agenda deles, porque nunca teve educação na agenda da Fiesp, da CNI, nunca teve. Bom, se os caras resolveram, me lembro, né, do Gerdau, me lembro de vários, da Milu, várias pessoas que resolveram fazer da educação a razão das suas vidas, fundando um movimento. Por que eu vou dispensar ajuda como ministro da Educação? O que eu ganho dispensando ajuda? Muitas políticas, inclusive o PAR, foram construídas assim. Você sabe que nós tivemos na época eram 5.563 municípios, hoje é 5.570. Os 5.563 prefeitos assinaram o PAR. Ou seja, havia no país uma causa suprapartidária. E nós temos que aprender a lidar com causas suprapartidárias. Não existe um Estado que não tenha causas suprapartidárias. E eu acho que nós tivemos a sorte e o empenho de construir uma agenda suprapartidária na educação. Não havia um clima de situação-oposição. E os louros das vitórias conseguidas pelo setor eram distribuídos por todos que participaram. Então, tinha gente que se destacou no Brasil, de todos os partidos, por cerrar fileiras com uma agenda que transbordava a pauta de curto prazo, a agenda de curto prazo. Todo mundo sabia que estava numa agenda de longo prazo. Então, eu acho que é absolutamente possível, com verdade, falar coisas com bom senso. E a democracia, se você é democrata de verdade, você vai entender que a sua opinião não vai prevalecer todo o tempo. Não vai prevalecer todo o tempo. Você vai ganhar uma eleição, 2 eleições, 3, mas você vai perder uma hora. E não acabou o mundo se você perder. Esse é o ponto. Não vai acabar o mundo. Então não vale a pena você brincar com as regras do jogo, as regras do campeonato. Vamos manter o campeonato. Sabe, se nós temos um líder carismático que foi muito bem sucedido eleitoralmente, tudo é finito, tudo acaba, né? Agora, se a gente tiver partidos fortes, ideologicamente coerentes, transparentes nas suas propostas, a população vai saber a hora que um deve conduzir os destinos do país e a hora que tem que trocar. Isso vai ser bom para o Brasil, quando a gente compreender que não tem problema, né? Não tem problema ganhar ou perder uma eleição. Vamos manter as regras do jogo, as regras do campeonato, juízes imparciais, que apitem o jogo sem vestir camisa de um dos lados. A gente constrói um país. Não está difícil, viu? Não está difícil. Se a gente afastar o que tem de pior no mundo hoje, o Brasil responde rápido a estímulos corretos. Eu assisti isso inúmeras vezes. Quando a Marta ganhou a prefeitura em São Paulo no Pós-Pita, eu assisti inúmeras vezes uma recuperação do investimento, do otimismo, da esperança, e um país com uma economia das dimensões do Brasil não vai ficar... Nós já estamos há quanto tempo nessa situação? Daqui a pouco faz 10 anos. 2013 a 2022 vão ter sido 10 anos em que a gente, né, gerou fogo, calor e nada, nenhuma luz de horizonte para aqueles a quem a gente devia honrar e a quem a gente deveria servir. Então, está acontecendo um problema muito grave no sistema político brasileiro e tem que ter uma solução política para esse país para não ter outra década igual à desastrosa década, chamada década dos 10 anos que terminam em 2022. E como é o bicentenário da independência, né, vamos botar a mão na consciência e tomar as decisões mais certas.